Mais uma vez, boa noite. Bom, sou Ed, tenho meus 30 anos já. Hoje eu já sou chamado de tio nos retiros. Até ontem eu chamava o pessoal de tio. Hoje eu já sou chamado de tio. Sou missionário. Prego aí há 11 anos. Vai fazer 11 anos. 11 anos como missionário. Um pouquinho mais dentro do Jovens Sarados. Quero dizer para vocês que para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Tava me tremendo até 5 minutos atrás ali. Mas se Deus quis assim, eis-me aqui. Sou casado, muito bem casado, com a mulher mais linda desse mundo, a Mari. Sou pai do bebê mais lindo desse mundo, o Mateu. Fez 1 aninho agora. Não puderam estar aqui, mas se Deus quiser, ano que vem a gente vai vir todo mundo junto, amém? Bom, pediram para me falar um pouquinho sobre oferta. Oferta agradável a Deus. Repete comigo aí, oferta agradável a Deus. Está com sua Bíblia aí? Sim ou não? Então pega a sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 12, versículo 41. Quem foi encontrando vai dizendo amém aí. Pode dizer, encontrou, diz amém. Amém? Vai dizer amém aí, quem foi encontrando, diz amém. Marcos capítulo 12, versículo 41. Amém? Aqui eu tô com a tradução da CNBB, ela diz assim: sentado em frente ao tesouro do templo, Jesus observava como a multidão colocava ali o dinheiro. Muitos ricos colocavam bastante. Chegou então uma viúva pobre, colocou ali 2 moedinhas de pouco valor. Então Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros no tesouro. Todos eles deram do que tinham de sobra, ao passo que ela, de sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Quem aqui já escutou esse trecho do Evangelho? Levanta a mão. A pobre viúva chegou lá no tesouro do templo para ofertar. E ela ofertou do que sobrava. Ela ofertou do que ela tinha em abundância. Sim ou não? A palavra diz que ela deu tudo o que ela tinha. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, minha irmã: hoje a tua oferta para Deus é de tudo o que você tem ou é apenas do tempo que te sobra? O que você tem ofertado para Deus é tudo o que você tem? Ou é um pouquinho que não vai te fazer tanta falta assim? Entendam uma coisa: a oferta do tudo não diz respeito à quantidade, não diz respeito ao tamanho, não diz respeito simplesmente ao volume. A oferta do tudo é sobre aonde está o teu coração quando você entrega para Deus aquilo que você está entregando. Vivemos em um tempo em que Deus ele tem sido só mais uma coisa.
Vivemos em um tempo em que nós entregamos para Deus, servimos a Deus com o tempo que nos sobra, quando nós não somos chamados a entregar para Deus aquilo que nos sobra. Nós somos chamados a entregar para Deus tudo, e tudo é tudo. Tudo é um pouco, sim ou não? Tudo é uma fração, sim ou não? Tudo é? Tudo é? Tudo é? Muitas pessoas acham que ofertar tudo é deixar. Eu vou então deixar meu trabalho, eu vou então deixar meu estudo, eu vou entrar num convento, eu vou ser membro de vida aqui da comunidade. E não é. Pode ser que você tenha esse chamado bom, corresponda, entregue tudo nele. Mas entregar tudo não significa você deixar tudo e se colocar ali num convento, num seminário, numa comunidade de vida. Entregar tudo é diante da tua realidade, o teu coração estar conectado ao Senhor, estar em Deus, e você é inteiro naquilo que você faz. Você é inteiro e bom no que você está se doando. Existem muitas pessoas, e talvez nós sejamos também essas pessoas, que reclamamos do rumo que o país está tomando. Ed, cara, é tão difícil aquilo que está acontecendo no Brasil. A questão, não vou entrar em detalhes, mas a questão, por exemplo, do judiciário. Ed, como o nosso judiciário está difícil. Entregue tudo numa faculdade de direito com o seu coração em Deus. Seja um bom advogado, passe um concurso, seja um bom juiz, quem sabe um bom desembargador, e quem sabe um dia um bom ministro. Ed, a educação do nosso país está indo por água abaixo. Quantas ideologias, quanto isso, quanto aquilo. Com o seu coração em Deus, oferte tudo numa faculdade de pedagogia, nas matérias. Faça mestrado, doutorado. Seja em Deus o melhor professor, o melhor diretor que você pode ser. Oferte tudo. Entregue tudo aonde quer que seja, fazendo o que quer que seja, mas com o seu coração em Deus, sendo ali o melhor que você pode ser. São José Maria Escrivá vai falar isso. Um estudo bem feito, um trabalho bem feito, ele é um dos maiores apostolados que nós podemos dar para Deus. Está acontecendo isso e aquilo na política. Estude, se engaje, seja uma opção, não se corrompa, viva valores e princípios do Evangelho aonde quer que seja, e assim entregue tudo, oferte tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Presta atenção numa coisa. O que levou Abraão ao cumprimento da promessa na vida dele foi ele ter ofertado a vida antiga que ele tinha e ter se lançado a um lugar que nem mesmo ele sabia onde era. O que fez Eliseu, profeta Eliseu, viver as promessas de Deus, o chamado de Deus para a vida dele,
foi ele ter deixado tudo quando o manto de Elias foi jogado sobre ele, largado a vida que ele tinha e se lançado ao novo. O que fez com que os discípulos respondessem ao chamado do Senhor foi quando eles escutaram a voz dele. Eles deixaram tudo para trás e simplesmente se lançaram, escutaram e foram, deixando a vida velha, a vida antiga. Oferta. Quando nós escutamos oferta, junto da palavra oferta vem sacrifício. Para que nós possamos verdadeiramente ofertar algo ao Senhor, é preciso que nós entendamos que junto com essa oferta vem sacrifício. E quantos de nós hoje estamos dispostos a sacrificar? Sacrificar nossa vida antiga, sacrificar nossa vida velha, sacrificar a vida que eu vivo hoje. Quantos de nós estamos dispostos a deixar para trás aquilo que precisa lá ficar, para nos lançarmos a um novo? Nós não podemos viver pulando de evento em evento, congresso em congresso, conferência em conferência, e a nossa vida não ser transformada e verdadeiramente ofertada, através de uma renúncia real e concreta que nós precisamos ter. Para vivermos um novo, nós precisamos deixar o velho para trás. Para nos lançarmos à vontade de Deus, nós precisamos deixar para trás aquilo que não é da vontade dEle. Para alcançar a santidade, nós precisamos deixar para trás o pecado. O grande problema da nossa geração é que a gente tem normalizado o pecado. Nós não temos resistido até o sangue, ofertado nossas lágrimas e o nosso joelho no chão, pedindo de fato que o Senhor nos liberte daquilo que nós precisamos ser libertados. A nossa vida em Deus, ela não pode ser uma brincadeira, ela não pode ser um playground. A nossa vida em Deus precisa ser uma constante oferta que vem com sacrifícios, mas esses sacrifícios são vividos por nós com dor, rasgando, mas vividos, porque o nosso olhar, ele não está aqui, os nossos pés estão aqui, mas como dizia o beato Carla Kutz, o nosso olhar está no céu. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: é chegado o tempo de nós nos posicionarmos em oferta, em sacrifício, nos posicionarmos em entrega, mas mais do que tudo isso, nos posicionarmos em experiência com Deus, em vida interior, em vida de oração, em luta pela santidade. Entenda uma coisa: você nasceu para um tempo como esse. O Senhor não te colocou para viver nesse tempo de forma aleatória. O Senhor pensou em cada um de vocês, e na cabeça dele, de maneira intencional e cirúrgica, ele disse: eu vou colocar ele aqui nesse tempo. Eu não vou colocar ele para viver lá em 1900. Eu não vou colocar ele para viver lá em 800 e pouco. Eu não vou colocar ele para viver antes de Cristo. Eu vou colocar ele para viver nesse tempo, porque ele nasceu para um tempo como esse, e eu coloquei nele tudo aquilo que ele precisa para nesse tempo cumprir o seu chamado, cumprir o propósito que eu coloquei no coração dele. Eu vou colocar nele as ferramentas necessárias para que ele consiga viver o seu chamado nessa terra, para que ele seja sal dela, luz do mundo, para que ele possa de fato ser o meu instrumento para essa geração. Então eu peço para vocês: não me privem essa geração de ver aquilo que o Senhor colocou aí dentro, e que só você, pela graça dele, pode derramar.
Entenda a importância que você tem para esse tempo e para essa geração. Ah, Ed, mas eu sou fraco. Ed, mas eu sou isso. Ah, Ed, mas eu não sou digno. Não, nenhum de nós somos. Mas olha o que a gente rezou na missa. Olha o que o padre rezou por nós na missa. Por que nos tornastes dignos? Isso na oração eucarística. Por que nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir? E qual foi a nossa resposta? Recebei ao Senhor a nossa oferta. Eu não sou digno, mas o Senhor me fez digno de estar na presença dEle e servir Ele. Então a minha resposta diante dessa bondade, desse amor que me constrange é: Senhor, recebei então a minha oferta. A oferta da minha vida, a oferta, Senhor, dos talentos que o Senhor colocou em mim para que eu pudesse exercê-los enquanto estiver aqui. Recebe, Senhor, a oferta da inteligência que o Senhor me criou com ela. Receba, Senhor, a oferta dos meus pés que vão. Receba a oferta dos meus joelhos que oram. Receba, Senhor, a oferta da minha voz que louva. Receba, Senhor, a oferta daquilo que eu preciso renunciar e que vai doer para mim, vai sangrar, mas eu preciso renunciar para aquilo que o Senhor me chama a viver. Entendam uma coisa, meus irmãos: existem muitas bênçãos e muitas portas que o Senhor ainda não abriu e ainda não pôde derramar nas nossas vidas, porque nós ainda não temos maturidade suficiente para lidar com aquilo que Ele quer entregar para cada um de nós. Muitas vezes você fala assim: Deus não está escutando a minha oração, eu tenho fome disso, eu tenho sede disso. Eu queria, por exemplo, cara, eu já tive a graça, por Deus, eu já tive a graça de pregar fora do Brasil. Então assim, morei na Colômbia, já preguei na Irlanda, já preguei na França. E cara, eu tinha o sonho de pregar nas nações. Eu falava assim: Senhor, quando eu já estava vivendo o ministério, eu falava: Senhor, eu queria tanto pregar para outras culturas. Aí eu lembro que o Senhor chegou e falou, eu escutei aqui dentro de mim o Senhor falando: Ed, você falou que quer pregar para outras culturas, mas se eu abrir uma porta para você hoje, você não tem nem passaporte. Vai tirar seu passaporte. Aí eu fui e tirei meu passaporte. 3 meses depois eu fui para a Colômbia. Deus, Ele não vai fazer por você aquilo que Ele está pedindo para você fazer. Ed, uma das coisas que eu mais escuto: Ed, eu não, cara, parece que, cara, eu não sei qual é o meu chamado, eu não consigo ouvir Deus, eu não, Ed, o que eu não consigo. Isso eu escuto, cara, 11 anos pregando aí para jovem, então isso é uma das coisas que eu mais escuto. Aí eu chego e falo assim: cara, entenda uma coisa. Abraão, ele estava trabalhando quando Deus chamou ele para ir para outra terra. Eliseu estava trabalhando, arando terra, quando o chamado veio sobre ele. Os discípulos estavam trabalhando quando o chamado veio sobre eles. E aí você quer escutar um chamado dormindo até meio-dia e não lavando uma louça em casa? Todos que receberam o chamado e corresponderam já estavam fazendo alguma coisa. Eles não estavam parados, sentados no sofá, assistindo Netflix e maratonando uma série o dia inteiro. Aí vem uma voz do alto lá do Cid Moreira e diz: meu filho, eu te chamo a isso. Davi, ele estava cuidando das ovelhas, e o profeta chegou lá e disse assim: ninguém vai sentar nessa mesa até ele chegar. O que você está fazendo hoje? Qual é o seu movimento hoje?
No que você está se empenhando hoje? Ed, não sei qual é o meu chamado. Trabalhe, faça alguma coisa, seja útil. Pega qualquer qualidade que você tem, emprega isso em alguma coisa. E durante o teu trabalho, durante o teu movimento, durante o teu caminhar, o Senhor vai pegar e falar assim: você está aqui? Beleza, agora a direção é essa. Vi que você está se movimentando, bom demais, agora vem por aqui. Quem não se ocupa, se preocupa. Uma pessoa desocupada é uma pessoa que fica buscando preocupações. E um coração preocupado, conturbado, é um coração que dificilmente vai conseguir decifrar aqui a voz de Deus. A ociosidade é inimiga da alma, vai dizer São Bento na sua regra. Cabeça vazia, oficina do... Faça alguma coisa. Não espere as coisas caírem do céu, se movimenta. Ed, cara, mas é tão difícil isso, é tão difícil aquilo. Ed, mas a minha realidade é tão difícil, a minha casa é tão difícil. Se eu falar para vocês que todas as vezes, todos os finais de semana, toda semana, eu tô, legal, que gostoso, eu vou passar 14 horas no ônibus, ou eu vou pro aeroporto, ficar não sei quantas horas, que lindo, que... Não é sempre assim. Que eu saio, eu vejo minha esposa ali, o Mateus falando já, pá. Nossa, como eu queria ficar. O meu sentimento é um sentimento de querer ficar, mas eu oferto esse sentimento de querer ficar, porque um homem, uma mulher, um católico de verdade, ele não age pelo que ele sente, ele simplesmente faz aquilo que ele sabe que tem que fazer. Ed, eu não tenho, cara, vontade de rezar todo dia, não sei. Bem-vindo ao clube. O meu sentimento às vezes não quer deter ali, mas eu sei que eu preciso, então por eu saber que preciso, eu vou e faço. A gosto, com desgosto, a contragosto, eu vou e faço. Meus irmãos, ofertar é muito mais do que algo material. É um coração verdadeiramente entregue ao Senhor, conectado com Ele, desejoso dEle, aonde quer que seja, aonde quer que esteja. Nos Jovens Sarados, na cartilha de servos dos Jovens Sarados, diz assim: Senhor, que eu aproveite todas as oportunidades que o Senhor me der no dia de hoje para a salvação das almas, para o cumprimento, e aí eu completo, para o cumprimento do meu chamado. Muitos dizem hoje que vivemos uma grande dificuldade quanto à evangelização na igreja. E eu retorno para vocês esse questionamento: o que eu tenho feito diante dessa realidade? Como eu tenho me posicionado diante dessa realidade? Como eu tenho me entregue diante dessa realidade? O que eu tenho feito? O que você tem feito? Entendam uma coisa:
E guardem isso no coração de vocês, porque isso precisa mexer com a gente para acabar com a nossa inércia, para acabar com o nosso relaxamento. O que afunda o barco não é a água que está fora, mas é a água que está dentro. Ah, Ed, mas o mundo tá não sei o que lá, o mundo isso, o mundo aquilo, o mundo não sei o que. A gente precisa ser mais prático e menos dramático, velho. Desde que o mundo é mundo e a igreja é igreja, existem crises. E os santos se levantaram em meio às crises. Os santos foram essas tochas que iluminaram o caminho em momentos de escuridão. Os santos foram aqueles que decidiram ofertar, e ofertando fizeram a diferença. Os santos foram aqueles, como diz Chesterton, eu acho, que foram o antídoto para o veneno do mundo do tempo em que eles viveram. Eu e você somos chamados a sermos antídoto. Só que o problema é que ao passo que nós somos chamados a ser antídotos, nós temos preferido beber veneno. Ed, como assim? Você é chamado a ser antídoto, e você vem para esse congresso, e você levanta os teus braços, e você diz: Senhor, eu entrego tudo, eu abro mão de tudo, e não sei o que, e não sei o que lá. E aí você volta para casa, e a mesma boca que cantou louvores ao Senhor é a boca que está cantando músicas que vão totalmente contra aquilo que o Senhor, que são bênçãos, valores e princípios do Senhor. Senhor, eu abro mão de tudo, menos das minhas 3, 4, 5, 6 horas no TikTok passando Reels no Instagram. Senhor, eu abro mão de tudo, menos do que eu não quiser. Não existe meio termo, meus irmãos. Ou a gente é inteiramente dele, ou a gente não é. Porque é impossível servir a dois senhores. É impossível a boca que louva ser a boca que 30 minutos depois está cantando pornografia. Está cantando músicas contra o casamento, traição. A gente precisa amadurecer. Nós precisamos ser mais proféticos nas nossas ações e menos patéticos. Vale a pena ofertar? Vale a pena ofertar. Ofertar é fácil? Não, ofertar não é fácil. Ofertar custa. Mas é o único caminho que a gente tem. E quanto antes você se dá conta disso,
mais vida em abundância você vai experimentar. Eu acho que eu nunca falei isso. Meu tempo já está acabando. Acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar que eu já preguei na minha vida, assim. Primeira vez que eu vou falar e eu tô tremendo um pouco, né? Mas eu tenho que ofertar, por exemplo, todas as vezes que eu vou pregar. Porque, cara, só Deus sabe como é. Nunca falei isso em nenhum lugar. Primeira vez, vocês não contam pra ninguém, tá bom? Eu tenho o TEA, que é o transtorno do espectro autista. E às vezes as pessoas, não sei, eu relutei muito com esse diagnóstico por muito tempo. Eu relutei demais com esse diagnóstico. Eu não queria aceitar que eu tinha. Eu não queria aceitar que não, isso aqui é outra coisa. E fui para uma segunda opinião, e fui para uma terceira opinião. Isso foi se arrastando. Até que uma vez o Senhor me disse assim, falou: Ed, esse diagnóstico é uma oportunidade da minha glória ser vista através da sua vida. Como eu falei para vocês, cara, eu tenho uma extrema dificuldade de quando eu penso que eu estou indo para um lugar cheio de gente, assim. Eu tenho uma grande dificuldade quando eu estou ali atrás e eu estou, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não fiquei em casa? Meu Deus do céu. Avião, cara, o barulho do avião me tira assim, eu falo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Conversar com as pessoas, às vezes, eu vou e eu fico, meu Deus, se eu for, como que eu vou conversar, como que eu vou puxar assunto, como que isso, como que aquilo? Eu tenho uma grande seletividade alimentar. E eu falo, Senhor, como que o Senhor me fez missionário se eu tenho seletividade alimentar, se eu não consigo comer? Como o missionário ele tem que comer o que tem? Isso é vídeo missionário. Como que o Senhor me faz missionário sendo que eu... E aí eu começo a pensar, meu Deus, eu vou para a missão, e se lá tiver coisa que eu não como, e o que eu vou fazer? Eu vou ficar com fome. Será que dá tempo de passar em algum lugar, comprar um chocolate, alguma coisa? E tantas outras coisas que eu poderia falar com vocês, mas meu tempo está acabando. Já acabou, na verdade. Mas essa é a minha oferta. E eu falo, e quando o Senhor falou isso para mim, eu falei, tá bom, Senhor. Então me ajuda. Me ajuda. E aí o Senhor vai e coloca pessoas como o André na minha vida. Pessoas que confiam e acreditam em mim quando nem eu mesmo acredito. Colocam pessoas como minha esposa. Minha esposa é a mulher mais incrível desse mundo. Se eu estou aqui é com certeza porque Deus colocou ela na minha vida. Mas todas essas lutas que eu enfrento, eu aprendi a ofertar. Porque eu sei que o Senhor tem algo a cumprir e eu quero estar naquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero só ficar olhando. Eu não quero ver isso passar, eu quero estar nisso. Eu sei que existe uma urgência e eu preciso ofertar, para que eu possa corresponder. Meus irmãos, é isso. Oferta. Ed, eu tenho essa dificuldade. Deus sabia que você tinha essa dificuldade muito antes de você saber, e mesmo assim Ele te chamou, Ele te criou, Ele te escolheu, Ele te separou. Oferta e vai.
Experimenta tudo aquilo que o Senhor tem para você, que é muito mais do que aquilo que você imagina, é muito mais do que você sonhou. O que o Senhor tem para você é coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e coração nenhum jamais sentiu. É isso que Ele tem. Esteja aberto a experimentar as maravilhas do Senhor e esteja pronto a ofertar aquilo que Ele te pedir para que você oferte. Esteja pronto para viver os melhores anos da sua vida, porque são anos de oferta, em que nada você vai segurar na mão e vai se sentir livre para ir e fazer tudo aquilo que Ele te chamar para fazer e aonde Ele te chamar para ir. A vida, ela é muito mais do que um TikTok e um Instagram. A vida é muito mais do que uma dosinha. A vida é muito mais do que uma música sertaneja que fala um monte de coisa. A vida é uma pessoa. É uma pessoa que deu até a sua última gota de sangue para que você estivesse aqui hoje, para que eu estivesse aqui hoje. Ofertemos aquilo que nós temos. Ofertemos quem nós somos. Ofertemos as nossas dificuldades. Ofertemos as nossas limitações. E estejamos prontos para viver as maravilhas que Deus tem para cada um de nós. Com os pés no chão, como dizia o beato futuro santo Carla Cutz, mas com um olhar no céu. O céu é para os violentos, é para aqueles que têm coragem de ofertar. E é assim que a gente vai, é assim que a gente segue, é assim que a gente vive. Eu acredito em vocês, eu acredito em cada um de vocês. E se eu, limitado, acredito em vocês, quem dirá Deus, que os criou e conhece o mais íntimo do coração de cada um. Meus irmãos, sejam bem-vindos ao melhor tempo da vida de vocês. Aleluia. Estejam prontos para viver as maravilhas do Senhor. Deem passos, profetizem e declarem. Estejam atentos, se dediquem à oração, ao jejum, à penitência. Tenham uma vida sacramental e experimentem do reino, que é paz, justiça e alegria no Espírito. Nos encontraremos muito em breve em missões aí espalhadas por esse Brasil afora, além do Brasil, porque aquilo que vocês têm aí dentro, a partir desse final de semana, vai começar a ecoar por toda a nossa nação. Eu declaro sobre a vida de vocês, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e pelo sangue de Jesus derramado na cruz, uma nova temporada se iniciando, uma temporada de libertação, uma temporada de oferta, uma temporada de coragem nas renúncias, uma temporada de testemunho, martírio, uma temporada de passos sendo dados de forma concreta, de portas sendo abertas, uma temporada de sensibilidade à voz do Espírito Santo, de intimidade, de escuta e experiência com a palavra de Deus, de amor pela Santa Igreja, uma temporada de estudo do catecismo, estudo das Sagradas Escrituras, uma temporada de preparação para um envio. Eu creio e eu peço isso ao Senhor, prepara-nos para enviar-nos, Senhor, por todos os cantos, por todos os lugares, e que das nossas feridas, assim como Cristo, e já não nós, mas Cristo em nós, saia poder de cura para essa nação, cura para esse estado, cura para essa cidade, cura para todas as nações,
que aquilo que acontece aqui esse final de semana, possa ser lembrado por gerações do final de semana em que alguma coisa aconteceu, como lá em Duquesne. Eu creio que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu creio no avivamento. Eu creio num tempo favorável e que nós iremos nos posicionar. Eu creio numa juventude posicionada, apta para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para aquilo que o Senhor tem para essa geração. Nós não seremos uma geração que passará vivendo uma vida em vão. Nós seremos uma geração que será lembrada pela graça de Deus como uma geração sensível ao Espírito, sensível à voz e ao colo da Santíssima Virgem Maria e da urgência que tem em seu coração de levar a humanidade para o seu Filho Jesus. É nisso que eu creio, é por isso que eu oro.